Vindo de volta ao curso de Introdução à Biofotônica, eu sou o professor Marcelo Magri Amaral e para que a gente consiga realizar o estudo da biofotônica, é necessário a gente entender como que a luz interage com a matéria em nível atômico e molecular. Então, para isso, a gente precisa entender um pouco sobre as propriedades da matéria, né, além das propriedades da luz. Assim, nesse módulo, a gente vai abordar os modelos atômicos, a natureza dual da matéria, falar um pouco sobre as equações de Schrödinger, sem entrar muito em detalhamento matemático, né, já que a gente quer passar aqui mais o conceito. A gente vai falar um pouco sobre estados energéticos, atômicos e moleculares. E a gente também vai falar um pouco sobre as implicações desses conceitos para a biofotônica. Toda matéria é composta de átomos. Um átomo é a menor unidade que mantém as características de um elemento químico. Ele consiste de um núcleo positivo cercado por elétrons dispostos em camadas de energia. Ao longo do tempo, diversos modelos atômicos foram propostos, desde Dalton, passando por Thomson, Rutherford, Bohr, e até chegar no modelo de Schrödinger. Cada um desses modelos contribuiu ou ajudou até a gente chegar na compreensão atual da estrutura atômica. John Dalton, entre 1803 e 1808, propôs esse primeiro modelo, que a matéria é feita de átomos indivisíveis e indestrutíveis. Ele propôs que todos os átomos de um elemento são idênticos em massa e propriedade, e que os diferentes elementos têm átomos de diferentes massas. A gente costuma dizer que nesse modelo o átomo é como se fosse uma bola de bilhar, né? Ele é uma coisa sólida, única, indivisível. Em 1903, Thomson descobriu o elétron e sugeriu que os átomos são esferas de carga positiva com elétrons embutidos. Isso seria semelhante, o pessoal costuma dizer, como um pudim de passas, né? O pudim seria a carga positiva e as passas seriam as cargas negativas distribuídas nesse pudim. Foi esse modelo que foi o primeiro a considerar que os átomos eles não eram indivisíveis, né? Que poderia existir estruturas menores do que os átomos. Em 1911, Ernest Rutherford, através do seu experimento de espalhamento de partículas alfas, ele descobriu o núcleo atômico. Ele propôs que o átomo consiste de um pequeno núcleo denso que é carregado positivamente. E nesse modelo, os elétrons eles circulam ao redor desse núcleo, né, com uma grande distância desse núcleo, como se fossem órbitas de planetas rodando ao redor do Sol. A seguir, em 1913, Niels Bohr desenvolveu um modelo atômico que introduziu as órbitas quantizadas para os elétrons. Esses elétrons só podem ocupar certos níveis de energia, e para eles passarem de um nível de energia para outro, eles precisam emitir ou absorver energia. E é esse modelo que explicou com sucesso a estabilidade do átomo e a origem das linhas espectrais do átomo de hidrogênio, por exemplo. Esse entendimento dos níveis de energia e como que essas transições de um nível para o outro ocorrem vai ser muito importante aqui para as nossas aulas. Desenvolvido por diversos cientistas, entre eles o Schrödinger e o Heisenberg, o modelo quântico utiliza a teoria da mecânica quântica para descrever o átomo. Nesse modelo, os elétrons não são descritos como partículas em orbitais, né, como se fossem planetinhas orbitando o núcleo. Eles são, na verdade, uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade de uma nuvem eletrônica em orbitais. Essa representação esquemática aqui ao lado, ela representa a forma de alguns dos orbitais dessa distribuição de probabilidade dessas nuvens eletrônicas, dos diferentes níveis de energia. Além disso, devido ao princípio da incerteza de Heisenberg, a posição exata e a velocidade desses elétrons nesses orbitais, elas não podem ser simultaneamente determinadas. Então, por isso que a gente fala de uma probabilidade de encontrar um elétron ali. Assim, aqui para o nosso curso, essa noção de níveis de energia, ela vai ser crucial para o entendimento de processos mais à frente no curso, como absorção, emissão estimulada, fluorescências, etc. A matéria não possui apenas comportamento de partícula, como massa e momento. Ela também possui comportamento nulatório, né, como difração e interferência. A gente pode até associar um comprimento de onda, chamado de onda de de Broglie, a uma determinada partícula, por exemplo, o elétron viajando a uma determinada velocidade. A base para determinar os estados quantizados de energia da matéria, como, por exemplo, os orbitais, é a equação de Schrödinger. Essa formulação matemática
dada através dessa equação, ela descreve como a função de onda da matéria evolui no tempo e no espaço. Ela é central para prever como os elétrons e outras partículas subatômicas se comportam em diferentes condições físicas e químicas. A gente não vai aqui nesse curso tentar resolver essas equações, né? Não é isso que a gente espera, mas aqui é mais a título de curiosidade para vocês conhecerem do que se trata. Sob as condições de contorno correta, essa equação pode levar à solução que nos permite calcular os níveis de energia dos átomos, né? Como a gente comentou anteriormente. Esse exemplo aqui ao lado ele mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio obtidos pela solução dessa equação. Esse diagrama aqui apresentado é chamado de diagrama de níveis de energia, também conhecido como diagrama de Jablonski. Esse diagrama representa os níveis de energia do átomo de hidrogênio, nesse exemplo. Cada linha horizontal é um estado de energia, e a energia cresce conforme se sobe na vertical. E aí, seguindo certas regras que são determinadas pela mecânica quântica, os elétrons vão ocupar esses níveis de energia e também podem transitar entre diferentes níveis de energia. Nesse diagrama, essas transições são representadas por estas setas na vertical. A transição entre os níveis de energia ocorre quando um elétron absorve ou emite um fóton, né, movendo-se de um orbital para o outro. E esse processo de transição ele é fundamental para o entendimento de vários fenômenos ópticos e é amplamente explorado pela biofotônica. Um conceito fundamental que todos nós devemos ter é de que a transição entre esses dois níveis de energia ocorre pela absorção ou emissão de um fóton. Esse fóton absorvido ou emitido tem energia exatamente igual à diferença de energia entre os dois níveis de energia envolvidos nessa transição. Em outras palavras, o comprimento de onda do fóton emitido e absorvido deve corresponder a essa energia de fóton igual à diferença de energia E2 menos E1 nesse diagrama, por exemplo. Na absorção, o elétron passa de um estado de menor energia para um estado de maior energia, absorvendo um fóton. Já na emissão, o processo inverso ocorre. O elétron passa de um estado de maior energia para um estado de menor energia, liberando essa diferença de energia pela emissão de um fóton. Assim, o fóton emitido tem energia igual à diferença de energia dentre esses dois níveis envolvidos nessa transição. Uma molécula é a menor unidade de uma substância química que ainda retém suas propriedades químicas e físicas características. Moléculas consistem de dois ou mais átomos ligados por uma força chamada de ligação química. Esses átomos ligados eles podem ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes. As moléculas são um componente básico da química e são fundamentais para o estudo de ciência de materiais, biologia, física, medicina, biofotônica, etc. No contexto biológico, moléculas como DNA, proteínas, lipídios e carboidratos são essenciais para a vida. E assim como nos átomos, os estados de energia das moléculas também são quantizados. E nas moléculas, além dos níveis eletrônicos, ainda existem os estados vibracionais, rotacionais e translacionais. E cada uma dessas categorias, elas correspondem a um diferente tipo de movimento ou arranjo dos átomos dentro dessa molécula. Os estados eletrônicos eles se referem às energias associadas com diferentes configurações eletrônicas. Se você pensar assim, numa ideia muito similar ao modelo atômico, onde os elétrons ocupam diferentes orbitais. A transição entre os estados ocorre quando o elétron absorve ou emite um fóton de luz, movendo-se de um orbital para o outro. Essas transições são a base para muitos métodos espectroscópicos, como por exemplo a espectroscopia de absorção UV-Vis ou a espectroscopia de fluorescência, por exemplo. Dentro de uma configuração eletrônica específica, os átomos de uma molécula eles podem vibrar, alterando a distância e os ângulos entre eles. Cada módulo vibracional também possui um conjunto quantizado de níveis de energia. E a energia necessária para mudar de um nível vibracional para outro é geralmente absorvida ou emitida na forma de radiação infravermelha. Nessa representação a gente consegue entender quais são os diferentes tipos de módulo vibracional. Os modos vibracionais eles incluem o estiramento simétrico, o estiramento assimétrico, a tesoura, o dobramento angular, a torção, o balanço e a rotação. E a espectroscopia do infravermelho, por exemplo, explora essas transições vibracionais para a identificação de moléculas. As moléculas também podem rotacionar em torno de um ou mais eixos.
Esses movimentos rotacionais também possuem níveis energéticos quantizados, que são tipicamente mais baixos em energia do que os níveis vibracionais. Logo, essas transições dos estados rotacionais elas são observadas principalmente na região de microondas do espectro eletromagnético. E por isso que a gente nem vai explorar muito em profundidade esses níveis rotacionais dentro de biofotônica. Então, as moléculas podem se mover, né? Então elas também vão ter o que a gente chama de estado translacional, que se refere à movimentação da molécula inteira de um ponto para o outro. Em um gás, por exemplo, as moléculas estão em constante movimento de translação, e os níveis de energia associados a esse movimento são os responsáveis pela temperatura do gás. O entendimento da matéria e dos seus estados quantizados é crucial para o desenvolvimento de métodos para visualizar, manipular e tratar sistemas biológicos utilizando luz. Isso inclui aplicações como microscopia de fluorescência, terapia fotodinâmica e espectroscopia Raman, onde as propriedades específicas dos estados quantizados são exploradas para obter informações sobre as estruturas e funções biológicas. Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.